Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, agora no Nossa Área, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá. Dia 10 é hoje, né, Capucci? Hoje é 11? Então, eu estava quase abrindo aqui o negócio errado. Elenco do Guarani realizou a última atividade na cidade de Campinas na manhã de hoje e viaja a Recife agora à tarde. Sem Cicinho, o Bugre finaliza a preparação nesta sexta em solo pernambucano. Torcedor que caiu no fosso durante o derby recebeu alta do hospital. Mãe de Luan Cerqueira disse que o Guarani não aceitou o acordo para arcar com os custos da recuperação. Marcelo Fernandes ainda não deve contar com força máxima para o jogo de domingo contra o Brusque. Sérgio Rafael e o meia Serginho continuam no departamento médico. Destaques no derby 211, Toró e Wanderson concederam entrevista coletiva na manhã de hoje no CT do Jardim Oulina. Corinthians e Fluminense são os primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. Timão voltou a vencer o Atlético Paranaense enquanto a equipe carioca virou sobre o Bahia. Nesta quinta serão definidos os dois últimos semifinalistas. Neymar deve ser titular do Santos no gramado sintético na Arena MRV.
O Peixe enfrentará o Atlético Mineiro domingo pela 23ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 é contra o gramado sintético, mas entende que o momento do Santos pede esse sacrifício. Venezuela demite técnico argentino após fim do sonho da primeira Copa do Mundo. Fernando Batista deixa o cargo por não ter alcançado os resultados esportivos estabelecidos, de acordo com a seleção ou a Federação Venezuelana. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem em Itaquera, o Corinthians voltou a vencer o Atlético Paranaense, desta vez por 2-0, e está classificado para a semifinal. Quem também garantiu vaga na competição foi o Fluminense, que venceu o Bahia por 2-0. Como havia perdido por 1-0, reverteu a vantagem e o time carioca está classificado. Hoje saem os outros dois semifinalistas. 7h30 da noite no Mineirão tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi 2-0 para a Raposa. Quem passar enfrenta o Corinthians na semifinal. E 9h30 da noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Vasco. Lembrando que no primeiro jogo houve empate pelo placar de 1-1. A Série B, 26ª rodada, amanhã, 7 da noite, tem Volta Redonda e Criciúma. 9h30 da noite, Coritiba e Goiás. Lembrando que o Coritiba lidera a competição. O Campeonato Brasileiro da Série A volta no fim de semana e também tem a segunda rodada do quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C, com os seguintes jogos. No sábado, 5 da tarde, tem Náutico e Guarani no Estádio dos Aflitos. Também no sábado, 7h30, tem Caxias e São Bernardo. Já no domingo, 4h30, Londrina e Floresta, 7 da noite, Ponte Preta e Brusque. Lembrando que na classificação, no grupo 2, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todos com 1 ponto. E no grupo 3, Ponte Preta e Náutico estão na liderança, com as vitórias conquistadas fora de casa. Brusque e Guarani ainda não pontuaram. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estou aqui com o Danilo Capucci, hoje no som e nas imagens. Tá cobrando escanteio e correndo para a grande área para efetivamente cabecear. Faz parte, não é? Faz parte. Vamos seguindo aqui. Para atender agora os nossos ouvintes, o Edivalmir escreve: a resenha esportiva é uma loucura. Vejo alguns ilustres, quando da classificação da seleção,
rasgaram alguns elogios à seleção e ao Ancelotti. Aí na derrota para a Bolívia, quando não colocaram a culpa na altitude, que o Garrincha, ao final de um jogo, perguntou, entre aspas, o altitude não jogou? Interrogação. As críticas ao Ancelotti e ao elenco já começaram. Não é o máximo? É o máximo. É o máximo. É o máximo. O cara não tem tempo nem de... Chegou agora. Não é? E jogo na altitude não dá para fazer nenhum tipo de análise, porque é um jogo anormal. Mas tudo bem, faz parte, viu, Edvalmir? Não tem jeito. Perdeu, a corneta toca, não tem jeito. Bom dia a todos. O Guarani tem que ir para cima do Náutico, só depende de nós e vamos lotar o Brinco de Ouro no próximo jogo em casa. Rogério de Hortolândia. Tem que se manter vivo, né? Não pode perder lá do Náutico. Sempre gostei da Bandeirantes Campinas e fiquei decepcionado com a falta de resposta ao presidente da Ponte, que dominou o programa e só gritou. A Ponte há de conseguir um novo líder em 2026. Espero que a direção do Esporte da Bandeirantes reveja seu conceito de aceitar o inaceitável. Júnior Fernandes. Cada pessoa pensa de uma maneira. A pessoa é convidada, ela passou dos limites e a condução não foi eu que fiz. Mas eu tenho convicção do que eu vou falar agora. Da maneira que o Batista conduziu, é a maneira que eu conduziria se estivesse ancorando aquela entrevista. Agora, nós não permitimos nada. E não dá para você fazer uma interferência sobre tal destempero da maneira que se portou o presidente, porque ninguém consegue ouvir. Se você falar na mesma tonalidade e bater boca no ar, vocês que estão em casa não vão ouvir. Então, paciência, a vida que segue, eu não vou tocar mais nesse assunto, mas vamos em frente, tá bom? Um abraço. Mas está registrado aqui, Júnior. A Mari Prado tá mandando um abraço pro Tigrão. Você merece tudo de bom porque você é o melhor comentarista. Acabou com o Eberlin, sabe tudo exatamente, fazer perguntas. Legal. Está registrado aqui. Passarei o recado para o Tigrão. Como está a venda de ingressos para o jogo de domingo? Tomara que o reforço que a Ponte Preta recebeu no derby continue no departamento médico. Me refiro ao Sérgio Rafael. Alê. Sérgio Rafael do departamento médico com certeza é um reforço para a zaga da Ponte. Valnei Matheus. Bom dia, vocês vão revelar a conversa do Beretta com o Eberlin? O Eberlin liberou a conversa porque ele não conta, vem com um papo que atende somente o Guarani agora. Alexandre. Ô, Alexandre, isso aqui que você colocou aqui não é verdade, né? Toda vez que você vai fazer uma entrevista, você precisa pensar efetivamente em quem está ouvindo. Se ela não está acrescentando nada e vira bate-boca, ela fica sem sentido. Então qualquer comentário que você faça, ele não é preciso. Ele é uma distorção da sua interpretação. Senta no microfone aqui, marca uma entrevista com qualquer pessoa e a pessoa fica saindo, né, atirando para todo lado, te desrespeitando, porque foi isso que aconteceu. Você tem dois caminhos, ou você tenta conduzir para que a coisa se acalme, ou você desliga, derruba a linha e para de entrevistar. Eu faria da mesma maneira que o Batista fez. Agora, cada um tem uma opinião, beleza? 11h45 em Campinas. É hora do Clube da Band. Breno Beretta com o Guarani. Oi, CH. O Guarani realizou agora pela manhã o último treinamento antes de enfrentar a equipe do Náutico. Jogo marcado para sábado, às 5 horas da tarde, lá no Estádio dos Aflitos. É claro que a torcida do Náutico deverá lotar o estádio. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A capacidade total do estádio de 22 mil torcedores.
E é claro que a pressão também vai ser grande para cima do Guarani. O Náutico que venceu a primeira partida por 1-0 sobre a equipe do Brusque fora de casa. Para esse jogo contra o Timbu, o Guarani não terá o Cicinho. Ele não deve viajar com a delegação bugrina, sentiu um problema muscular na coxa esquerda no derby, foi substituído pelo Lucas Justin, que deverá ser o titular. Nas demais posições, eu acredito que o técnico Matheus Costa vai mexer no time, porque o Guarani precisa de uma reação e uma reação rápida. Apesar dessa equipe que perdeu no derby, ela ter conquistado resultados importantes nas outras rodadas, mas agora ele tem opções para colocar no time. O que ele pode fazer? Como o Alan Santos jogou no sacrifício, não estava 100% ainda, teve uma contratura, o David Braz, que treinou entre os titulares e chegou para jogar, pode pintar como novidade ao lado do Rafael na zaga. No meio-campo, o Isaac não foi bem. Existe a possibilidade da entrada do Gemerson, que é um jogador interessante, chegou com um contrato até o final da temporada, existe essa possibilidade também. E lá na frente, existe a chance da saída do Cauã Jesus e a entrada do Dentinho. E o David Braz, que foi apresentado ontem, disse se ele já tem condições de jogar uma partida inteira. E hoje eu tô aqui muito feliz, motivado para ajudar o Guarani a subir. Vamos ver. Eu tô trabalhando para isso, né? Eu vinha trabalhando, né? Nunca deixei de trabalhar. A gente sabe que é muito difícil você ficar muito tempo sem jogar, mas vamos fazer o possível aí para estar apto e ajudar da melhor maneira possível. Para que eles consigam o objetivo. Hoje, no final da tarde, o Guarani viaja para Recife. Amanhã pela manhã, treina próximo de Recife, em São Lourenço da Mata, no CT do Retrô. E no sábado, jogo contra o Náutico, esperando um resultado positivo. Valeu, CH! Bom, meu comentário a respeito do Guarani, rapidinho, é o seguinte. Eu duvido que o Guarani jogue mal como jogou contra a Ponte, de novo contra o Náutico, mesmo sendo fora de casa. E eu também não sairia substituindo todo mundo, não. Eu acho que se o treinador tem o grupo na mão, ele vai detectar o que aconteceu rapidamente e vai botar em prática aquilo que ele tem de solução para o time melhorar o desempenho. É isso que eu penso. Agora, isso aí é... Entrevista de jogador de futebol, infelizmente, acrescenta muito pouco, né? Muito pouco. Não sei, não, se o David Braz tem condição de jogo. Não sei, sinceramente não sei. 11h48, comentando o Guarani agora, Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia, um abraço para você, um abraço especial ao amigo ligado na Bandeirantes. CH, para falar do Guarani, né, que realizou, na verdade, a última atividade e já partiu para o Pernambuco, né? Partiu lá para linda Recife. Provavelmente o CH vai ficar concentrado ali em Boa Viagem. Boa Viagem, lugar maravilhoso, espetacular, mas o Guarani precisa se concentrar mesmo para trazer um bom resultado. E qual seria esse bom resultado? A vitória. Ele vai enfrentar um time que, na minha opinião, é o melhor time dessa fase final da Série C. É um time que já conquistou um bom resultado na primeira rodada, ganhando fora de casa. É um time que tem jogadores experientes e jogadores decisivos. E é um time que tem um treinador estrategista e um cara que sabe, conhece da divisão e conhece também na hora da decisão. E tem um outro adendo, viu, CH, que eu queria colocar aqui, que eu já tive a oportunidade de vestir a camisa do Timbu, do Náutico, né? A torcida lá vai fazer uma pressão danada. Então tem esse adendo também, porque a gente sabe que jogar sob pressão às vezes é muito difícil. E o Guarani, na última rodada, mostrou, né, que não sei se está preparado para isso. Porque a pressão, claro, para o lado positivo, ao lado do seu torcedor, mas o Guarani não conseguiu se soltar, não conseguiu apresentar um bom futebol. Então a expectativa é de que agora, com a pressão do adversário, o Guarani possa ir bem e possa conquistar pontos. O Guarani precisa ganhar o jogo para continuar vivo rumo ao acesso, CH. Ali eu estava dentro da pequena área,
Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, nós estamos aqui no CT do Jardim Olina, onde agora há pouco a Ponte Preta encerrou mais uma sessão de treinamentos. É claro, visando a partida do próximo domingo, a Ponte Preta recebe o Brusque no estádio Moisés Lucarelli, partida que é válida pela segunda rodada deste quadrangular final da Série C. E desde a chegada do técnico Marcelo Fernandes, a Ponte Preta conquistou 4 vitórias nos últimos 4 jogos e sofreu apenas um gol. Hoje, antes do treinamento, Wanderson, zagueiro titular da equipe da Macaca, falou um pouco com a gente e falou sobre esse bom momento do sistema defensivo da Macaca. Queria que você falasse um pouco sobre esse bom momento que a Ponte Preta vive no sistema defensivo. Nos últimos 4 jogos, desde a chegada do Marcelo, sofreu apenas um gol lá na partida contra o CSA. E você é o titular absoluto dessa zaga. Como que você vê esse bom momento do sistema defensivo da Ponte? É um momento muito importante, né? Eu acho que crescemos no momento certo da competição. O professor Marcelo chegou com a sua metodologia de trabalho. Graças a Deus nós abraçamos em uma reta final de competição como é a Série C. Eu acho que a gente tem que estar mais forte a cada jogo, né? A parte defensiva se faz do ataque até a defesa, então a gente trabalha muito forte no dia a dia para que a gente possa fazer grandes jogos, grandes resultados e grandes vitórias durante a competição. Então é isso, CH. O Rodrigo Souza e o Sérgio Rafael, que foram desfalques no derby, seguem fora, não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E hoje teve uma novidade no elenco da Ponte Preta. O Thiago Lopes, o famoso Thiagão, voltou, foi reintegrado ao elenco da Macaca, treinou hoje com o elenco e pode ser que nas próximas partidas fique à disposição do técnico Marcelo Fernandes aí para essa sequência desta Série C, CH. Legal, Pedro. A Ponte vai ganhar do Brusque, empatar com o Náutico em Recife e ganhar do mesmo vai subir com uma rodada de antecedência. Informa aqui o Avelar. E agora comentando a Ponte, Gleger Zorzin. Eu acho que a Ponte está pronta e preparada para enfrentar o Brusque. É um jogo que a Ponte já teve na primeira fase e acabou sendo derrotada e por um placar elástico, né? Tudo bem que foi uma situação inusitada naquela partida, né? A Ponte não fez um bom jogo e acabou tomando 4 gols, né? 4-0. A expectativa, sem dúvida nenhuma, é de que a Ponte venha forte, porque uma vitória, ela praticamente dá um passo importantíssimo para buscar o acesso. Se você com 2 vitórias, 6 pontos em 2 jogos, é sem dúvida nenhuma um passo importante. Agora, precisa jogar futebol. Precisa fazer, por exemplo, o que fez na última partida contra o Guarani, criando diversas oportunidades, sendo cirúrgica na hora do ataque e principalmente tendo uma solidez defensiva, porque esse é um ponto importantíssimo, né, CH, para você estar mais próximo da vitória, não tomar gol. E a Ponte mostrou isso na última partida. O Simon foi muito bem, né, o Wanderson é um baita de um zagueiro, é titularíssimo, os 2 laterais no sistema de marcação foram muito bem também. Então, assim, é importante que mantenha esse mesmo padrão para um jogo agora em casa, né, onde a Ponte, sem dúvida nenhuma, para mim é a favorita e precisa vencer o jogo. 2 vitórias, vou repetir, a Ponte praticamente dá um salto importantíssimo rumo ao seu objetivo principal em 25, que é o acesso. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians, que está classificado na semifinal da Copa do Brasil. Esta quarta-feira, o Timão voltou a vencer o Atlético Paranaense, desta vez em casa, e carimbou a vaga. Guinegão foi o destaque da vitória corintiana. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Fabrício Angileri e Matheus Bidu, Maicon, Breno Bidon, depois Charles, Rodrigo Garro, depois Rian, Depay, depois Vitinho e Guinegão, depois Yuri Alberto. Foi este o time do Corinthians. O Atlético Paranense de Ronaldo Santos Benavides, Teran, Aguirre Esquivel e Léo Derek, Felipinho, Elan e Dudu, Julimar e Viveiros, a equipe do interino Fábio Moreno. Os gols do jogo: Garro a 42 do primeiro tempo, assistência do Guinegão, que fez o gol da vitória do Corinthians aos 18 do segundo tempo. O jogo teve a arbitragem do David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Deu Corinthians classificado à semifinal da Copa do Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Até lá. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.